irmãos receberam hoje à noite várias coisas. Primeiramente, o Senhor deu a palavra, um livreto sobre a história de como a palavra de Deus chegou para nós. Muito que eu vou estar falando hoje encontra-se nesse livrinho. Nós vamos mostrar uma coisa muito importante aqui dentro logo mais. Aqui também nós temos informação bibliográfica, então ela não é só informação, mas tem aonde essa informação está. Também eu passei para os irmãos um flyer que eu criei. Aqui nós temos o porquê que as pessoas amam a Bíblia Fiel, falando sobre a precisão, a fidelidade da Bíblia Fiel, um gráfico sobre como a Bíblia chegou até nós em português, desde o início da Reforma até hoje, e um pouquinho sobre a Trinitariana. Foi fundada lá em Londres em 1831 e continua, pela graça de Deus, publicando edições fiéis da Palavra de Deus. Estamos hoje em 5 países, a sede lá em Londres, estamos nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Nova Zelândia, Austrália, são as sedes que nós temos. E todas as edições, todas elas são fiéis ao texto Receptus, Massorético, e todas as traduções formais. É o que nós vamos estar falando um pouquinho mais hoje à noite. Eu sou executivo da Sociedade Bíblica Trinitariana, meu mestrado foi em exposição bíblica, então eu amo a palavra de Deus. Vamos começar, nós temos também 2 apostilas, primeiro o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós vamos começar com a primeira apostila, o Antigo Testamento. Vamos dar um panorama. Vocês têm uma caneta também, vocês podem fazer anotações. Dá um panorama sobre a palavra de Deus, como ela chegou até nós. Se nós pegarmos em Gênesis 5 e começarmos a pegar a idade das pessoas que nasceram, tiveram filhos e tal, faça esse exercício. Eu já fiz esse exercício, é muito interessante. Nos nossos dias, o nosso continente, a Europa, das Américas para cá, nós nos questionamos, os teólogos acadêmicos, da nossa origem, de onde que viemos, estão mandando satélites, estão gastando bilhões de dólares para tentar identificar de onde que nós verdadeiramente viemos. Eles, os cientistas, sabem que não foi o Big Bang, sabem que isso, eu já li artigos científicos recentes, esse ano, artigos científicos falando que realmente não, eles sabem que não é o Big Bang, mas eles não têm resposta para isso, estão tentando descobrir, mas quando nós chegamos à palavra de Deus, nós vemos claramente que nós fomos criados. O nosso Deus, Ele é eterno, Ele é todo-poderoso. Ele tem os 2 pré-requisitos para ser o Criador. Eternidade. Eternidade para nós é difícil de entendermos, é difícil de captarmos, de aceitarmos, na verdade. Mas nosso Deus é eterno. Não somente Ele é eterno, Ele é todo-poderoso. Então, enquanto o mundo ainda se questiona de onde nós viemos, na Bíblia claramente encontramos Deus dizendo que Ele nos criou. Ok? Quando nós pegamos aqui em Gênesis 5, essas idades, você vai fazendo a genealogia, você chega que o mundo teve o seu dilúvio por volta de 1.600 anos depois da criação é que veio o dilúvio sobre a terra. E se você continuar a fazer a matemática, você vai ver que Abraão, então, veio cerca de 400 anos depois do dilúvio, ou 2.000 anos depois da criação, é quando nós chegamos a Abraão. De Abraão até Gênesis sendo escrito, são mais 500 anos mais ou menos. Entre Abraão e entre Moisés, Gênesis, é que nós encontramos o livro de Jó. Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Pastor, por que é que você fala isso? Jó teve os seus amigos que vieram até ele.
Ele teve 3 consoladores, né? Que vieram acusá-lo, vieram realmente a falar que ele tinha algum pecado em sua vida e tal. Mas vemos que um desses amigos era Elifaz, o temanita. Olha como é interessante em Gênesis 36, para começarmos aqui. Pode notar, isso não está no seu estudo, é só uma introdução para entrarmos no estudo. Nós temos aqui em Gênesis 36, nós encontramos Elifaz. Quem era Elifaz? Elifaz era filho de Esaú. Gênesis 36, versos 10 e 11. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, foram Temá, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Qual o primeiro filho de Elifaz? Temã. Jó teve o seu amigo chegar até ele, Elifaz, o temanita. Então nós vemos que Jó então foi escrito entre Abraão e Gênesis. É quando nós temos Jó, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então qual foi a Bíblia que Abraão leu? Ele não leu, ele viveu. Nós encontramos que Deus falou com ele, Deus falou com Adão, Deus falou com Noé. Nós vemos como Deus se revelava. Conheci uma história ao ler o livro de Jó. Você vê que ele fala de Adão, fala de coisas incríveis, né? Coisas que na nossa mentalidade, né, não poderiam ter existido, mas existiam naquela época. Até sabão, tudo isso, fala sobre isso em Jó. É um livro tão atual para os nossos dias. Agora, uma coisa muito importante: uma vez que a palavra de Deus é escrita para nós, a transmissão daquele livro não é mais oral, a transmissão é escrita, ok? Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Depois de Jó, uns 250 anos depois, o que é que nós vemos? Moisés nos dando os primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da lei, a Torá. Moisés nos deu estes livros. E nós vemos então ele escrevendo esses livros. Depois nós vemos, vindo depois dele, Josué. Nós vemos, passado alguns anos, você tem os reis, provavelmente quem escreveram, antes disso, juízes, provavelmente quem escreveu muitos disso foi Samuel. Nós vemos então provérbios, nós vemos salmos sendo escritos. Ao ler provérbios, você vai ver muitas citações de Jó, porque é a Bíblia que o rei Salomão tinha para ler. Ele tinha a lei, os 5 livros, ele tinha aquilo que Josué, provavelmente, e tinha alguns livros que Samuel escreveu, Ruth, por exemplo, da sua avó. Mas ao ler provérbios, você vai ver citações de Jó, e Deus vai acrescentando a sua palavra, mas a transmissão é escrita. E agora entramos em nossa apostila. Então, a história de como foi escrita. A maior parte foi escrita em hebraico, a língua pré-Babel. Antes da Torre de Babel, havia apenas uma língua na terra. E essa língua, provavelmente, foi o hebraico. Porque o hebraico, você pega os nomes dos animais, é descritivo. E você vê que Adão deu os nomes aos animais de acordo com a sua descrição. É uma língua de somente consoantes. A princípio ela não tinha espaços, evidências, né, os nomes e características dos animais, os nomes próprios têm significados importantes. Os nomes antigos das nações parecem vir do hebraico.
algumas poucas partes foram escritas em aramaico. Se você começa a ler jornal, começa a ler noticiário, falam sobre o aramaico e etc e tal, e fazem um grande auê sobre o aramaico. Espera aí, gente, calma aí. O aramaico também é uma língua incógnita, muito próximo do hebraico, foi a língua oficial do Império Persa. Agora, aqui no ponto 3, bem interessante para os irmãos. Ele substituiu o hebraico no tempo do cativeiro, mas tem apenas em 3 livros um pouquinho de aramaico. O que é que está em aramaico? Esdras, capítulo 4, verso 8, até o capítulo 6, verso 18. Capítulo 7, verso 12 ao 26. Jeremias, um único versículo. E em Daniel 2,4 até o 7, 28. Isso é que foi escrito em aramaico. Então, um grande auê por 3 passagens. Então, não precisa se preocupar sobre o aramaico. São só essas passagens que foram escritas em aramaico. O restante foi tudo escrito em hebraico. Agora, o material que foi escrito. Aqui eu trouxe 2 exemplos. Nós temos o junco e o papiro, que é o papyrus, né? E também as peles. Vamos lá. Esse é o junco. Isso aqui veio lá do Egito mesmo. Junco é basicamente uma grama enorme, né? E usavam, entrelaçavam, né, para fazer as primeiras folhas. Então esse é um exemplo do papiro. Vou deixar aqui na frente, vocês podem ver depois. Aqui ó, algo que foi escrito em papiros, mas você vê a fragilidade desse material. Então esse aqui sobreviveu lá no Egito, onde é mais seco, mas não dura muito tempo. E o outro são peles de animais. Esse é um exemplo. Esse aqui tem mais de 100 anos, veio de uma sinagoga, escrito à mão. Aqui um exemplo também de algo que até hoje é feito, uma pele de animal limpo, um couro, muito bem preparado. Tem mais de 100 anos esse material aqui. Vou deixar aqui na frente também para os irmãos verem. E depois, então esse material que foi usado para escrever, então, a palavra de Deus. Ponto 2, os originais dos manuscritos foram cuidadosamente preservados. Vamos abrir em Deuteronômio 31, 25 a 26. Nós não vamos ler todas as passagens aqui, os irmãos podem ler em casa, mas algumas passagens nós vamos estar olhando juntos. Deuteronômio 31, 25 a 26. Diz assim: Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Onde que era preservado então, lá no templo, era preservado no Santo dos Santos. Nós temos onde a palavra de Deus era guardada ao lado da arca, era realmente separado de todos os livros comuns, porque enxergavam na palavra de Deus como a autoridade divina. Assim diz o Senhor. Nós chegamos às cópias, tinham de fazer cópias, mas qual era o critério? Ainda em Deuteronômio, volta um pouquinho, Deuteronômio 17. Interessante, o povo de Israel quis um rei. O erro do povo de Israel não era querer um rei, mas era querer um rei igual às outras nações. Na lei já havia provisão para um rei, mas olha o que era para este rei fazer. Deuteronômio 17, começando no verso 18 ao 20, diz assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos do meio de Israel. Quando Israel fosse ter um rei, era para este rei fazer uma cópia para si, para que pudesse ler a palavra de Deus, para aprender a temer ao Senhor. Então, era para ser feita uma cópia fiel. Ok? Então nós temos aqui o critério das cópias. Quem fazia esse trabalho? Primeiramente, os trabalhos dos escribas, os soferim. Soferim quer dizer escrever. Nós vemos, então, esse trabalho sendo feito, mas os originais, quando falamos de manuscritos, isso se refere aos autógrafos. Vocês vão ver mais sobre isso à frente. Autógrafo não é só aquilo que você recebe de uma pessoa famosa. Na sexta série eu estava na escola, veio um jogador de vôlei gigante, todo mundo foi atrás dele querendo um autógrafo, até eu peguei o autógrafo. Quando falamos sobre manuscritos, não estamos falando daquele autógrafo de uma pessoa famosa, estamos falando dos originais, aquele que Paulo escreveu, que Moisés escreveu. Aqui nós temos então a perda dos originais, a perda dos autógrafos. O que aconteceu? Israel foi levado cativo, depois Jerusalém foi levado cativo, Judá e Israel foram levados cativos. Nós temos a destruição do templo e as cópias foram levadas de lá. O templo foi destruído, era lá que guardavam os originais, mas o templo foi destruído. Agora, no cativeiro, eles tiveram cópias da palavra de Deus. Por quê? Se você ler Daniel, você vê que ele entendeu que o tempo do cativeiro seria 70 anos. E aonde que ele viu isso? Ele leu isso lá em Isaías. Então, ele tinha uma cópia consigo. Ele leu Isaías. Sadraque, Mesaque, Abednego, seus 3 amigos, quando estiveram perante o rei, e o rei falou para eles se ajoelharem, negaram e disseram: o nosso Deus pode nos livrar desta fornalha. Aquilo foi dito na fé ou foi dito na crendice? Crendice é alguém disse, não sabe quem disse, mas você crê porque alguém disse. Isso é crendice. É diferente da nossa fé. Nossa fé é uma fé bíblica, fé baseada na palavra de Deus. Deus disse, portanto, eu creio. Lá em Isaías, novamente diz: quando passardes pelo fogo, esses não lhe queimarão. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego disseram que o nosso rei pode nos livrar, não foi só um otimismo, não foi uma crendice, foi fé baseada na palavra de Deus. Eles leram em Isaías que Deus poderia livrá-los das chamas, disseram aquilo na fé, na palavra de Deus, e Deus honrou a sua palavra. Voltaram no cativeiro e trouxeram consigo então os manuscritos também. Nós temos então a grande sinagoga sendo estabelecida. A grande assembleia ou a grande sinagoga, nós encontramos informação sobre isso no Talmud. Talmud são 15 volumes de tradições dos judeus, falam sobre isso. Foi formado por Esdras, de acordo com o Talmud, com o propósito de ensinar e interpretar a Torá. Uma das tarefas foi produzir um texto modelo do Antigo Testamento. Essa grande assembleia depois foi substituída por escolas especializadas de escribas, que eram os soferim. Virando a página. Agora vamos ver períodos de transmissão do Antigo Testamento até aos nossos dias, ok? Vamos lá. Período antes de 400 anos antes de Cristo. Nesse período não tem MSS conhecido. Pastor, o que é MSS? São manuscritos. Quando você trata da história dos manuscritos, MSS é a abreviação para manuscritos. MS manuscrito, MSS manuscritos, ok? Então não há manuscritos conhecidos
antes de 400 anos antes de Cristo. Nesse período você tem a mudança na escrita do hebraico e o estilo ainda é predominantemente consoantes. O hebraico não tem vogais. Pega o seu nome, para você ter uma ideia, tira todas as vogais e junta tudo. Assim é o hebraico. Era escrito tudo junto, sem vogais, só consoantes. Então você tinha que ser um escriba para saber aonde dividir, aonde colocar as vogais, mas o hebraico era escrito assim. Mas nesse período nós temos mudança, né, da escrita. Agora, de 400 anos antes de Cristo até 135 anos depois de Cristo. Esse é o período chamado proto-massorético, aquele período que vem antes dos massoretas, também chamado o período do manuscrito babilônico. Tem supostamente uma outra família, o manuscrito palestino, mas isso existe apenas nas mentes dos estudiosos, chamam de um elo perdido, mas isso não existe. Vamos lá. Que é que nós encontramos nas evidências. Nós temos um Pentateuco samaritano, que é um hebraico de circulação limitada. Nós encontramos aqui os rolos do Mar Morto, maior descoberta da história recente. Os rolos do Mar Morto. Então nós vemos esses manuscritos, que é 60% proto-massorético, antes do período massorético, proto-LXX, que é a Septuaginta, e proto-samaritano, 20%. Nós vemos que aqueles manuscritos encontrados no rolo, aqueles rolos lá no Mar Morto, aquilo provavelmente era uma genizá, que é o quê? É um arquivo, é um cemitério de manuscritos. Os judeus, eles têm as chamados genizás. A sua tradição era dos manuscritos no Talmud, era essa. Quando você faz uma nova cópia, a anterior ou você enterra, ou você queima, você descarta a cópia anterior e fica só com a nova cópia. Essas cópias também eram colocadas em jarros, eram colocados em lugares como para arquivar. Então aqui, lá nesses arquivos, eram manuscritos que foram guardados num arquivo, como se fosse um cemitério de rolos. Nós encontramos também uma suposta recensão, que é uma revisão, que o manuscrito egípcio, Vorlage, então vem a tradução da Septuaginta. Encontramos nesse período também a Septuaginta, que é uma tradução do grego, do Antigo Novo Testamento, foi feito por volta de 200 anos antes de Cristo, foi popular entre os judeus de Alexandria, era a Bíblia de muitos em Jerusalém na época de Cristo. Se você olhar o Novo Testamento em grego, parece que algumas passagens são citações do Septuaginta. Agora, se você traduzir as passagens de volta, você vê que eles batem com o hebraico. Então aqui é uma coisa interessante. Está aqui no ponto 3, o ponto 4, quando citado a Septuaginta, a variação é muito pequena e nunca com referência ao sentido. Então o texto, ou uma tradução, quando é usada, ela tende a ser exato e confiável. Então, se você vai usar uma tradução, ou parte de uma tradução, aquela parte tende a ser fiel. E essas partes que parecem ser citações de Septuaginta, quando se traduz para o hebraico, você vê que bate. Então, aquelas passagens bateram, ok? Então, se for usar, tem que ser fiel. Se não for fiel, não use. Ok? Isso é muito importante para nós. Resumo, um modelo antigo, temos 3 famílias e 4 textos. Isso não é verdade, não bate com a evidência. No novo modelo, nós temos um texto, geralmente recebido, o massorético, com vários ramos. Isso cabe na evidência. Em resumo, nós temos um texto e daquele texto você tem variantes, ok? Vamos falar mais sobre variantes no Novo Testamento, mas nós vamos ver então que você tem um texto e você tem variantes daquele texto. Faz mais sentido ainda no Novo Testamento. Logo, logo vamos falar sobre isso. Agora, entrando no período talmúdico, só uma coisinha.
Se alguém quiser ver, eu tenho o Septuaginta aqui. Se alguém quiser dar uma olhadinha depois, fica à vontade. Período talmúdico, 135 a 500 anos depois de Cristo. Aqui nós temos os soferins, os copistas, né, que copiaram o texto. Eles tinham regras para copiar o texto. Algumas das regras tinham que ser peles de animais limpos. Cada pele tinha que conter o mesmo número de colunas. Não poderia haver menos de 48, nem mais que 60 linhas. Tinta preta preparada especialmente. Não escrever nenhuma palavra ou letra de memória. Se uma letra era omitida, inserida ou trocada, a página inteira era destruída. 3 erros numa página, o manuscrito inteiro era destruído. Eles tinham muito critério em fazer uma cópia. Eles preferiam morrer ao mudar uma palavra do texto. Nós temos então agora de 500 anos depois de Cristo até 1000 anos depois de Cristo, um outro período, o período dos massoréticos, ok? Os massoréticos, massorético quer dizer tradição. Eles copiaram o texto. Nós temos 2 academias, a Academia de Tiberíades, na costa do Mar da Galileia, e a Academia na Babilônica, ao leste. Eles estabeleceram regras detalhadas. Foram eles que introduziram os pontos de vogal, que fixaram os acentos, explicaram o significado das palavras, providenciaram leituras na margem, foram meticulosos. Por exemplo, no Aleph, a primeira letra do hebraico, ocorre 42.377 vezes, o B do Gimel, e seguiram as regras talmúdicas, que são as regras naqueles 15 volumes de traduções dos judeus. Tenho aqui uma cópia do hebraico. Então você pode ver aqui o trabalho que eles fizeram. Separaram as palavras, não está mais tudo junto. Colocaram umas pontinhas, que são as vogais, para a pessoa saber como pronunciar, porque no hebraico não tem vogal, só tem consoantes. Colocaram então as pontinhas, separaram. Eles fizeram anotações nas margens, não mexiam no texto. Qualquer dúvida, colocavam nas margens, mas não mexiam no texto. O cuidado que eles tinham, gente, era enorme. Quando eles estavam copiando, quando chegavam ao nome de Deus, por exemplo, eles iam, se banhavam, tinha até um lugar, tipo um batismo, se entravam, se banhavam, saíam do outro lado, pegavam uma caneta nova, uma pluma nova, né, escreviam o nome de Deus, e depois continuavam o seu trabalho. Toda vez que chegavam ao nome de Deus, faziam este ritual. A reverência que eles tinham ao fazer esse trabalho de copiar a palavra de Deus foi enorme. Maravilhoso o trabalho que fizeram. Nós temos então a propagação do texto massorético de 1000 anos depois de Cristo até a invenção da gráfica. Os manuscritos da família Ben Asher, que é de 750 até 950 depois de Cristo. Nós temos aqui 2 códigos principais, o Códice Alepo e o Códice Leningrado. Esses são completos. Depois disso, nós temos mais de 3.000 manuscritos. Antes disso, nós não encontramos manuscritos em hebraico. Por quê? Por causa da tradição que eles tinham de pegar a cópia, enterrá-la ou queimá-la e ficar apenas com a cópia que foi feito daquela cópia. Então, antes de ano 1000, depois de Cristo, você não vai encontrar manuscritos, a não ser esses 2 principais aqui. Você vai encontrá-los aonde? Lá no rolo do Mar Morto, 1000 anos antes. O hebraico é uma língua completamente diferente de todas as outras. Quem já leu Lusíadas de Camões? Quem entendeu o que leu quando você leu Lusíadas de Camões? Eu estava no segundo ano do colegial,
quando eu li os Lusíadas de Camões, eu li os Lusíadas em uma tarde só. O que eu entendi? Buinhunfas, nada. Por quê? O português muda, o inglês também muda, todas as línguas mudam. Eu tive o privilégio de traduzir para o Dr. Raymond Edge. Ele esteve aqui em São Paulo e ele viveu 8 anos em Israel e ele estudou o rolo dos rolos do Mar Morto. Ele estudou, na verdade, a passagem que ele estudou foi Isaías 53. Ele pegou um facsímile de Isaías 53, uma cópia, e levou para o seu vizinho. O vizinho dele leu um manuscrito de mais de 2.000 anos atrás, leu, entendeu e chorou. Por quê? Aquele manuscrito de mais de 2.000 anos atrás bate perfeitamente com o que nós temos hoje. O trabalho que os judeus tiveram em copiar a palavra de Deus, em transmitir a palavra de Deus, é realmente fenomenal. Não tem nada que se compara ao trabalho que eles fizeram. Você tem 1000 anos sem manuscritos, e você compara então com de 1000 anos antes e bate perfeitamente, porque eles seguiram essas regras. Eles tiveram esse cuidado, esse zelo pela palavra. Preferiam morrer do que mexer do texto bíblico. Então nós vemos esse cuidado na palavra de Deus que os judeus tiveram, e podemos segurar com toda a convicção de assim diz o Senhor, por causa do cuidado que tiveram em transmitir a palavra de Deus para nós. Então nós vemos aqui as edições impressas do hebraico. Interessante, tem um livro que está sendo preparado nesse momento, não está impresso ainda, está só parte de pré-impressão, mas contando a história logo antes da impressão, como os judeus ibéricos tiveram uma influência enorme na reforma, porque eles tinham esses manuscritos. E então os judeus ibéricos, com as suas cópias do hebraico, é que supriram para a gráfica, e eles então imprimiram esse texto que veio dos judeus ibéricos e a base de todas as Bíblias da reforma. Uma coisa, logo vai ter impresso, se Deus quiser, mas contando essa história de como os judeus ibéricos tiveram uma grande influência na reforma com os manuscritos. Mas nós temos aqui então as impressões do texto hebraico. Nós temos 1424/25 depois de Cristo ao presente. Nós temos as impressões das Bíblias hebraicas que prepararam o caminho. Tem Salmos, tem Pentateuco, as datas. Tem a Bíblia rabínica 1516-17, a primeira Bíblia rabínica. Depois nós temos a segunda de Jacob Ben Haim. Nós temos então a Bíblia de Bomburg, que é o texto recebido, o texto recepto do Antigo Testamento. Tem as Bíblias hebraicas subsequentes, várias impressões, tem São Esquito, tem a Bíblia Oxford, que é a última aqui, que é supostamente um texto crítico, um eclético. O que eles estão tentando fazer hoje? É tão preciso, é tão maravilhoso o trabalho que foi feito. Eles estão tentando criar um novo testamento hebraico. Mas como? Traduzindo de volta. Isso não é acadêmico, gente. Estão pegando, por exemplo, a Septuaginta, tentando traduzir de volta a Septuaginta, tentando criar algum texto antigo, mas isso não tem peso. Então estão tentando criar uma coisa, mas a evidência é gritante, que Deus deu e preservou a sua palavra. O trabalho que os judeus tiveram foi fenomenal. O povo judeu só falta uma coisa, aquilo que faltou ao apóstolo Paulo. Paulo fez tudo o que ele fez tudo aquilo no quê? Ele diz na perseguição da igreja, tudo que ele fez na incredulidade. A única coisa que nos difere é que nós cremos nos profetas, nós cremos no que eles falam do Senhor Jesus Cristo.
pois nós o aceitamos como o Messias. E todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. Quando eu já ouvi testemunhos de judeus, ao ler Isaías 53, reconhecer que está falando do Senhor Jesus e se converterem ao ler, porque creram na palavra. Porque muitos rabínicos, os rabinos, quando ensinam, por exemplo, Isaías 53, falam que está falando da nação de Israel, etc. e tal, então não creem naquilo que eles têm. Tem um colega, ele foi fazer uma viagem missionária lá em Nova York durante as suas férias escolares e chegou até um judeu, estava com suas vestes, suas tranças e tal, foi puxar a conversa com ele, deu um folheto, e o judeu olhou para ele e falou: olha, fica tranquilo, eu não creio em Deus. Meu colega se assustou: mas como assim? Todas essas roupas? Falou: isso aqui é tradição, mas fique tranquilo, e não acredito em Deus. Então eles têm a palavra, o problema é a falta de fé. Nós temos e cremos, e precisamos crer. Então nós podemos segurar a palavra de Deus, a convicção de assim diz o Senhor. Esse é o Antigo Testamento, graças a Deus pelo trabalho que os judeus tiveram. Pena que no Novo Testamento tantos tentaram confundir tanto, mas daqui a pouquinho já vamos entrar e ver a transmissão do Novo Testamento.